como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, minha galera, vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Vocês estão conectados, nós estamos aqui juntinhos no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva. Estamos aqui para falar do nosso Vascão. Calma, calma, você que já está 1 ou 2 dias sem vir aqui no canal, continua o mesmo Álvaro Silva, daqui a pouco a barba cresce de novo. Fui fazer, acabei errando, por isso que fiquei com o rosto liso assim. É bom que eu já estou aí uns 10 anos mais novo, né? Brincadeiras à parte, galera, é o seguinte, vamos falar do que mais importa, que é o do nosso amor em comum, o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, já peço para vocês ficarem até o final, a gente vai falar de bastante assunto, vamos falar de data FIFA, do futebol de areia, do basquete, vamos falar da preparação para o Vasco enfrentar o Cruzeiro, vamos falar do Maracanã, vamos falar do Pedrinho, vamos falar de bastante coisa aí, galera, muita coisa mesmo, aniversariante, enfim. Bora lá então, você que já chegou aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, dá essa força aí pro nosso canal, ó, continuar crescendo, que eu já falei que juntos, com cada um de vocês e junto com Deus, juntos chegaremos lá. Meus amigos e minhas amigas, agora sim, direto e reto ao que nos interessa. Hoje saiu de maneira oficial aí o edital da licitação da concessionária do Maracanã, que será válida aí por apenas 1 ano. Esse termo de permissão de uso aí que foi renovado com a duplinha aí, Patati e Patatá, muito conhecida também como Flamengo, Flamenguinho, né? E Fluminensezinho, né, gente? Fato é que essa dupla aí fez o único lance, era só eles na parada, né? Que bagatela, hein? Que facilidade, hein? E eles vão pagar aí, gente, durante o ano de 2024 inteiro, R$234 mil por mês, tá, gente? Ou seja, não chega aí a 3 milhões por ano para os dois times juntos utilizarem o Maracanã. Então, assim, dinheiro de pinga, muito barato. Chega a ser uma vergonha o governo do estado do Rio de Janeiro não ter condições aí de manter um estádio que se exige aí algo em torno de 200, 300 mil reais por mês para manter um estádio do tamanho do Maracanã, tanto para a cidade do Rio, para com o estado, para com o país do nosso, no caso o nosso Brasil, quanto para todo o mundo, uma vez que o Maracanã é um palco mundial do futebol, né? Então é vergonhoso, é vexatório o governo do estado não ter aí 200, 250 mil reais por mês para manter aí uma construção histórica, né? Que no caso é o nosso querido estádio Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã. Eu acho isso simplesmente uma vergonha, né? E o nosso Vasco já sabia que era um jogo de cartas marcadas, que já existiam várias exigências, só poderiam ali clubes do Rio de Janeiro, não poderia ter nenhuma empresa de fora do Brasil ou de fora do Rio, uma série de exigências ali que o Vasco já sabia que não ia dar tempo da gente atender, por isso o Vasco tirou o corpo fora dessa primeira disputa pelo Maracanã, por essa concessão que será válida, né, gente, por 1 ano aí, mais uma vez renovada, já está 10 anos na mão dessa duplinha aí, Patati e Patatá, então assim, é brincadeira, né? Fato é que eles vão pagar somente 234 mil reais por mês. Mudando de assunto, é o seguinte, gente, hoje é aniversário aí nessa quinta-feira, né? Tá completando aniversário aí o nosso querido Gilson Paulino, né? Ele que foi jogador aqui do nosso Vascão, isso mesmo, né, gente? E o Jair Bragança, né, gente? Olha só, o Gilson Paulino, ele foi campeão brasileiro e campeão aí da Taça Guanabara com a camisa do nosso Vascão em 1974, tá, gente? E olha só, o nosso querido preparador aí de goleiros, né, que era o Jair Bragança, ele foi goleiro aqui do nosso Vasco e posteriormente trabalhou como preparador de goleiros também aqui no nosso Cruzmaltino Carioca. Ambos, né, completam aniversário aí no dia de hoje. Meus parabéns a cada um de vocês aí, a Gilson Paulino e aí ao nosso amigo, nosso querido Jair Bragança, né, ex-jogador de linha e ex-goleiro aí, os dois, né, completando aniversário nessa quinta-feira. Virando a chavinha, é o seguinte, o nosso Vasco da Gama apresentou no dia de hoje o novo uniforme que será utilizado para a próxima temporada, né, do beach soccer, né, ou seja, o futebol de areia. Diga-se de passagem que o nosso Vasco é sim uma potência, né, no quesito, no fator, na modalidade futebol de areia. O nosso Vasco está sempre disputando aí nas cabeças, até mesmo o campeonato mundial a gente já tem.
E aí o nosso Beach Soccer, né, lançou esses lindos uniformes, os quais você já pode acompanhar as imagens na tela. Temos aí o uniforme preto e dourado, muito bacana, e o uniforme aí branco, né, tradicional branco com a faixa preta. Eu particularmente, na minha humilde opinião, só não achei tão legal a parte de trás do uniforme, poderia ser diferente, mas também gostei sim, é bacana, né, só uma opinião, mas achei muito bonito aí os dois uniformes. Gente, agora uma outra informação para vocês é o seguinte: o Vasco na partida, no caso no último jogo que foi realizado aqui no Rio, em São Januário, que a gente enfrentou o América Mineiro, o nosso Vasco conseguiu colocar no bolso aí e de lucros, né, gente, já pagando todos os funcionários, pagando toda a operação da partida, o Vasco da Gama lucrou aí com o mando de campo 387 mil reais, vamos arredondar aí, então para quase 400 mil reais aí, nessa última partida contra o América Mineiro. Eu já falei e vou ser redundante aqui, vou ficar falando. É uma pena um clube da grandeza, do tamanho do nosso Vasco, a torcida gigante, a gente coloca ingresso para vender, 20, 22 mil ingressos, são assim, ó, se evaporam num passe de mágica, é muito rápido a maneira como acabam os ingressos dos jogos do Vasco da Gama, sobretudo em São Januário, que é uma carga menor, a gente sabe disso, e é uma pena a gente ver jogo após jogo com casa cheia, e o Vasco, né, efetivamente não coloca-se ali um grande dinheiro no bolso. O que são hoje em dia 387 mil reais para os parâmetros do futebol? Você não paga aí nem o salário, né, do Dimitri Payet, que meteu o gol diante do América. Então fica difícil, né, a gente jogar em casa. Aí se aumenta o preço do ingresso também, nós torcedores ficamos pé da vida, e com razão. Pagar aí 80, 100 reais no ingresso para ver um jogo de São Januário é fora da realidade. Por outro lado também, fica um preço mais baixo, mas o clube também não arrecada. Então cada vez fica mais evidente a necessidade, né, do Vasco da Gama buscar sim parcerias, né, para a gente conseguir atuar no Maracanã ou em outros estádios maiores, né, e buscar também para o mais rápido possível a nossa tão sonhada, famigerada aí reforma, né, de São Januário, que daqui a pouco eu vou até falar disso aí também. Dito isso, galera, é o seguinte, né, a galera aí da Mancha Negra, né, a torcida do nosso Vascão organizada, a Mancha Negra, juntamente com a galera da Rasta Vascaína, né, eles organizaram nessa quinta-feira, nesse feriado aí, quarta-feira no caso, no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, um evento muito bacana para a garotada, para as crianças, como vocês já estão acompanhando o videozinho na tela. Teve pula-pula, teve tobogã, né, comes e bebes para a garotada. Então olha só, não tenho nada a dizer, olha, meus parabéns à galera aí, a todos os envolvidos, a galera da Mancha Negra e a galera da Rasta. Meus parabéns a vocês, porque vocês estão fazendo valer aquele nosso bom e velho bordão, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama não é meu, não é seu, não é deles, é o nosso Vasco da Gama, será imortal. Muito bacana, então fica aí o registro. Vamos falar um pouquinho agora do NBB, do New Basquete Brasil. O R10 Score Vasco da Gama entrou nas quadras, venceu a equipe do Cerrado, venceu e venceu legal, poucos pontos de diferença, mas o que importa é mais uma vitóriazinha para contar. Isso mesmo, né, gente? O nosso Vasco aí venceu no ginásio de São Januário. Tá de parabéns aí, tá de parabéns o nosso elenco. Você já pode acompanhar os nossos jogadores comemorando muito com a torcida no ginásio aqui de São Januário. Só uma ressalva para a diretoria do Vasco: olha, pelo amor de Deus, coloca um ar-condicionado aí. Não é possível que um clube do tamanho do Vasco não consegue colocar uns 4 ar-condicionado aí, ou de repente abrir e colocar um ventilador maior nessa parada aí. A galera tá ficando assada igual frango de padaria aí no ginásio de São Januário. Já passou da hora de dar uma climatizada, não precisa ser nada de primeiro mundo, mas uma melhora, né, tanto para o torcedor quanto até mesmo para os atletas dentro de quadra, né. Tudo bem que o nosso São Januário é um caldeirão, o nosso ginásio não é diferente, mas as pessoas também não precisam se desidratar para assistir o jogo do Vascão. Dito isso, né, galera, o nosso Vasco agora vai enfrentar na próxima partida, que será realizada aqui mesmo no Rio de Janeiro, no nosso ginásio de São Januário, no próximo domingo, tá, gente? Dia 19 de novembro aí, às 11 horas da manhã. Como já segue a arte na tela, você já pode acompanhar. Então aí vocês já pode acompanhar, observar aí, né, o horário e data de início das vendas dos ingressos e horário e data do término também da mesma, né, no caso das vendas dos ingressos para essa partida que será disputada entre Vasco, no caso R10 Score Vasco da Gama e União Brasília, no próximo domingo, 19 de novembro, 11 horas da manhã, em São Januário, galera. Agora é o seguinte, a própria NBB, né, a própria organização
da competição mais importante do basquetebol aqui no Brasil, né, que é patrocinada nessa temporada pela Caixa, no caso, a nomenclatura correta, até peço perdão a vocês, Caixa NBB 2023-2024, né, a própria Caixa NBB afirmou, né, em nota aí, ratificou tudo aquilo que o Vasco já tinha falado em relação ao que o técnico do Mulambo da Gávea falou dos aros aqui de São Januário estarem mais baixos do que o comum, do que o padrão, do que a regra pede, né, gente? Fato é que a própria organização do campeonato, a própria NBB, afirmou em nota que não, que está tudo dentro dos parâmetros no ginásio de São Januário, inclusive aí a altura, né, a métrica do aro ali, das cestas, né, de basquete. Então assim, olha só, na moral, o Mulambo, vai ser Mulambo pra lá, esse técnico do Flamengo aí tá falando um montão de bobagem, ele pisou aqui no Vasco, ele sentiu foi inveja que o nosso Vasco tem um ginásio, apesar da fase a qual o nosso clube atravessou aí de ruínas e trevas, né? Ele fica bobo de ver do ginásio que o nosso Vasco tem para receber um jogo de basquete em alto nível, e o cara deve ficar mais maluco ainda que ele tem um elenquinho na mão dele ali que já é montado de alguns anos. O Vasco voltou agora pro NBB, acabou de montar um time e vagarosamente está voltando pro seu lugar. Eu acho que a mulambada tá tremendo de medo no Vasco, até mesmo no basquete. Aí tem que ficar inventando essa desculpinha, ficou feio aí pro treinador do Urubu da Gávea. Dito isso, vamos virar a chavinha, mudar de assunto, vamos falar agora do Luca Orediano, né, gente? Luca Orediano, ele que é atacante, o Vasco contratou ele com status de maior contratação da história do nosso clube, foi contratado pela bagatela de pouco mais de 20 milhões de reais no início da temporada. Eu confesso a vocês que quando ele chegou, eu fiquei muito empolgado, muito feliz, porque ele é um jogador que tem aquela famosa alegria nas pernas, né? É um contra um, X1, ele cai para dentro do adversário mesmo. Só que fato é que ele estava devendo para nós torcedores, não tinha mostrado ainda que veio ao Vasco da Gama. E aí, diante a equipe do Cuiabá, a partir da qual ali quase 40 graus, uma sensação térmica sinistra lá no Mato Grosso, o nosso Vasco da Gama estava vencendo a equipe da casa, o próprio Cuiabá, pelo placar mínimo de 1-0, o Cuiabá ali martelando, pressionando o nosso Vasco, nosso goleiro fazendo defesas, a zaga tirando bola em cima da linha, e aí no fim da partida, Luca Orediano puxou aquele contra-ataque antes do meio-campo, deixou 5 jogadores do Cuiabá para trás e marcou uma pintura, seu primeiro gol com a camisa do Vasco, um golaço, uma pintura, uma obra de arte, um gol de placa, né? Porém, todavia, entretanto, de lá para cá, o nosso meia não vem mais sendo relacionado. Por que isso, Álvaro Silva? Calma, calma, a produção já está me explicando aqui e eu vou passar para vocês. Galera, é o seguinte, tem produção não, tá? É zoeira, tá, gente? Ó. É o seguinte, galera, eu vou passar para vocês. Luca Orediano teve uma fratura, se eu não me engano, não sei se foi no 4º ou no 5º metatarso da sua mão direita, tá? Ou seja, ele machucou esses ossinhos aqui, galera, ó. Esses ossinhos aqui, olha, que estão ligados aqui aos dedos, tá? Então, ele teve essa fratura na sua mão e aí, após passar por vários exames no departamento médico do Vasco da Gama, várias possibilidades de tratamento, ele não foi relacionado para disputar a partida contra o Botafogo, também não foi relacionado para a partida diante o América Mineiro. Foi divulgado pela própria diretoria do Vasco da Gama que o Vasco ofereceu a ele 3 maneiras diferentes de fazer o tratamento aí para ele poder voltar aos gramados ainda antes do término da temporada. Fato é que o Luca Orediano, após aí ser consultado ou entrar em contato, enfim, com um médico seu lá da Argentina, ele optou pela forma mais arcaica, mais antiga de se resolver esse problema, que é engessando o braço. Com isso, então, Luca Orediano não deve retornar aos gramados aí com a camisa do Vasco até o final da temporada de 2023. Isso mesmo, gente. Luca Orediano não deve mais entrar em campo aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Aí, vamos lá, vamos abrir um parêntese. Até aqui, tudo que eu trouxe para vocês foi informação. Ponto, né? Ponto aí. De agora em diante que eu vou falar do Luca Orediano é minha opinião. Galera, na minha humilde opinião, quem sou eu na fila do pão, mas na minha humilde opinião, Luca Orediano, como eu já falei para vocês, chegou no Vasco com o status de contratação mais cara da história do nosso clube. Estava devendo esportivamente, tecnicamente, taticamente, fisicamente desde que chegou ao nosso clube. Marcou aquele golaço diante do Cuiabá, onde parecia que estava se desenhando uma volta por cima com a camisa do nosso Cruz Maltino. E logo na partida seguinte a gente é pego de surpresa com essa notícia que ele fraturou o metatarso da sua mão. Ok, até aí, normal. Agora, o que eu não consigo entender é o Vasco pagar caríssimo num atleta. O Vasco foi até lá, foi uma novela para contratar ele, foi almoços e jantares com o presidente ali do Vélez na ocasião da Argentina para conseguir trazer ele para o Vasco. Salário do camarada tá em dia, o Vasco da Gama entrou em contrato com os clubes lá, tá pagando, né? Então assim,
O que falta para esse camarada querer jogar? Aí ele foi e meteu aquele golaço, aí quebrou a mão. Gente, por que o Vasco tem que perguntar para ele qual é a melhor forma que ele quer? Ah, Álvaro Silva, mas o corpo é dele, né? É a saúde dele, é a carreira dele. Ok, mas ele é profissional do Vasco, ele machucou jogando no Vasco, com a camisa do Vasco. Então, se hoje ele é atleta do Vasco, cabe ao departamento médico do Vasco resolver essa situação. Eu acho que não tem que deixar o cara pegar o telefone, o avião, não interessa, a internet, e entrar em contato com o médico lá da Argentina para fazer consulta, porque a gente não está falando aqui de pediatria. Ah, o médico da família. Ah, ele só pode ser atendido pelo médico da família. A gente não está falando aqui da família real. A gente está falando aqui de um atleta, de um jogador de futebol no século XXI, no ano de 2023, que machucou aí a sua mão, que a gente já cansou de ver vários outros jogadores com machucados muito piores entrando em campo. Não estou dizendo que Luca Orediano tem que entrar em campo com a mão quebrada, com a unha quebrada, com o mindinho quebrado. Não estou dizendo isso. Eu só não consigo entender por que o Vasco se curva de tal maneira para um atleta ou para um profissional que nem aqui do Brasil é. Eu acho que não tem necessidade disso. Falei igual o professor Luxemburgo agora, disso. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que o Vasco tem que se impor. O Vasco tem totais condições com fisioterapeutas, com equipamento. E ainda que o clube não tenha condições ali dentro do clube, o Vasco tem condições de pagar ali na melhor clínica do Rio de Janeiro essa recuperação para o Luca Orediano, de uma maneira a qual ele pudesse voltar aos gramados, aí nem que fosse para as partidas. Querem ver um exemplo? Para quem gosta de reclamar, de polêmica, ou já estão batendo em mim por eu estar falando isso, vou levantar uma questão para vocês aqui. Digamos, gente, que o nosso Vasco não tivesse hoje brigando pela zona do rebaixamento. Digamos que o nosso Vasco aí tivesse muito bem na tabela, obrigado. Digamos que o nosso Vasco acabou de ser campeão da Libertadores, igual o Fluminense foi agora há poucos dias. E digamos que daqui a alguns dias o Vasco fosse disputar o Mundial de Clubes. Vocês acham mesmo que Luca Orediano ia querer colocar o Gessinho para ficar até dezembro, janeiro sem jogar bola? Vocês acham mesmo? Vocês acreditam nessa falácia? Eu não acredito. Sabe por quê? Porque todo jogador quer jogar final, semifinal, ainda mais quando é título importante, ainda mais quando é o Mundial da FIFA. O mesmo valeria se fosse uma Copa do Brasil, se fosse um Brasileirão, se fosse uma final de Libertadores, uma final de Sul-Americana, como ele veio da Argentina, se fosse lá uma final lá da Copa da Argentina agora, ou então se fosse o Vélez brigando pelo título lá na Argentina, eu duvido, eu dó que o Luca Orediano ia engessar o bracinho dele para ficar esse tanto de tempo fora dos gramados. Eu duvido. Ele está engessando o braço, na minha humilde opinião, porque ele está pipocando, é pipoqueiro. Já vi jogador jogar com problemas muito maiores aí, entendeu? E não ser o fim do mundo. O Luca Orediano parece que está procurando sim o fim do mundo nessa fratura na quinta unha do dedo mindinho do metatarso lá do pé. Brincadeira, tá, gente? Só que eu acho que tá... Assim, eu acho que está tendo um extremismo muito grande nessa história do Orediano. Desculpa de eu tomar o tempo de vocês com esse assunto. É que eu acho que se fosse ao contrário, se o Vasco não estivesse brigando para cair, estivesse brigando por título, eu tenho certeza que o próprio jogador não iria querer fazer isso. E até onde a gente apurou, até onde a gente sabe, o próprio Luca Orediano optou por colocar o gesso no braço. Ele teria outras opções, teriam 3 metodologias de tratamento que o Vasco ofereceu para ele e ele não quis. Então, sinceramente, eu acho que o Luca Orediano aí deu bola fora. Tudo bem que a saúde dele vem em primeiro lugar, a carreira dele também. Mas eu acho que quando o cara quer jogar, o cara faz das tripas coração e o cara vai para campo no sacrifício para honrar isso aqui, ó, a nossa Cruz de Malta. E a gente precisa de jogadores que não seja jogador mimimi, que não seja jogador Nutella. Tem que ser jogador raiz para honrar a nossa Cruz de Malta. Fica o recado pro Luca Orediano. Mudando de assunto, é o seguinte, o outro jogador, mas esse tá de parabéns. Machucou, voltou. Não voltou muito bem, mas voltou e tá invicto até o momento, já diria a música aí de trap, né? É o seguinte, nosso Búfalo Rossi, galera, nosso Búfalo Rossi na última partida aí completou 50 jogos, né, com a camisa do nosso Vascão, como você já pode acompanhar a foto na tela, e o nosso Vasco, né, presenteou o Búfalo Rossi com a camisa, obviamente, número 50, né, fazendo menção a essas 50 partidas que ele já disputou pelo nosso Cruz Maltino Carioca. E antes da gente continuar, né, gente, antes da gente continuar aqui com o que mais nos importa, segue então a vinheta da nossa patrocinadora oficial, a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil.
Bom, como vocês já viram aí, tô fechadão com a Estrela Bet. Vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, está escrito estrelabetpartners.vascaíno desde sempre. Você vai entrar, vai fazer o seu cadastro, é rapidinho. Fez o seu cadastro, vai fazer o seu primeiro depósito na Estrela Bet. Se você depositar R$20 para cima, vai dobrar. Então, se você colocar 20, vai virar 40. Se você colocar 50 reais, vai virar 100. Se você colocar 100, vai virar 200. E assim por diante. Corre aqui no link da descrição, faz o seu primeiro cadastro e já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Agora, galera, é o seguinte. Vamos estar virando a chavinha, vamos estar trocando a pauta aqui. O Eduardo Cassiano, ele que foi candidato lá no início das eleições do Vasco da Gama, ele foi candidato, mas depois jogou a toalha, abandonou sua candidatura aí, né, para apoiar outro candidato. Enfim, fato é, né, que o candidato eleito, Pedrinho, né, tem aí um vínculo, tem uma amizade com o Eduardo Cassiano, e é o seguinte, gente, Eduardo Cassiano muito provavelmente, tá, essa informação, muito provavelmente deve assumir aí, gente, a pasta de VP, ou seja, de vice-presidente de esportes olímpicos, tá? Do nosso Vascão aí na gestão Pedrinho. Então, ao que tudo indica, quando Pedrinho entrar aí, né, assumir a cadeira de presidente do Vasco da Gama, Eduardo Cassiano deve ser então o vice-presidente, ou seja, o homem forte ali da parte de esportes olímpicos. Fica aí o registro. Outra notícia também se tratando do presidente do Vasco da Gama eleito, Pedrinho, é de que ele já vem se sentando, como eu já trouxe para vocês aí nos últimos dias, com a atual gestão, né, já iniciou ali os trabalhos, né, os preparativos ali da transição, né, para quando chegar a data certinha ali, para ele já sentar na cadeira de presidente, para ele já estar por dentro de tudo, inteirado em tudo, já chegar já logo no primeiro dia trabalhando, né, do que chegar no primeiro dia ali se situando. Não, na verdade o Pedrinho já está ali se situando já desde já. E dentro dessa situação ele se reuniu aí no dia de ontem com diretores do Vasco da Gama, com a galera do Docinho ali, com a galera da SAF, enfim, para debaterem, para conversarem sobre o projeto da reforma de São Januário, o projeto o qual já foi aprovado na Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai passar por votação na Câmara, né, até o potencial construtivo também, né, e aí inicialmente seria ali aquele projeto que a galera tá chamando de caixotinho, que eu particularmente não acho legal. Eu acho que tudo que tem a ver com o Vasco não tem que ser nada de inho, tem que ser tudo ão, né, então eu acho que o nosso caldeirão, o nosso novo caldeirão aí, que terá um formato aí quadrado, né? Esse formato aí, Pedrinho andou debatendo com a galera da atual gestão e o Pedrinho afirmou o seguinte, eu vou até abrir aspas para ele, abre aspas para Pedrinho. O projeto da reforma de São Januário que vai ser feito vai ser o melhor para o Vasco. Ponto, fecha aspas. Então, o que o Pedrinho quer dizer é o seguinte, ele está analisando, né? Se for necessário as mudanças, obviamente o projeto passará por mudanças. Se não for necessário, esse mesmo projeto será levado adiante. Enfim, fato é que a gestão atual do nosso clube aí, que foi eleita, no caso Pedrinho, não estou falando do Docinho, não. O Pedrinho, que foi eleito, né, pretende aí buscar aquilo que for melhor para a reforma de São Januário, para o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Dito isso, agora é o seguinte, gente, a FERJ, né, a Federação Esportiva aqui do estado do Rio de Janeiro, já marcou aí, gente, a reunião que irá definir, né, o regulamento, as regras para o Campeonato Carioca do ano que vem, mais conhecido como 2024, tá, gente? Ou seja, a FERJ já marcou essa reunião para o dia 27 de novembro, tá? No caso, então, 27 de novembro é o dia que acontecerá a reunião com os clubes e a FERJ para definir aí o regulamento, né, do Campeonato Carioca, as regras, né, como vai funcionar aí o Carioca de 2024. Outra informação para vocês, essa é quentinha, acabou de sair do forno, eu adorei essa informação, é que é o seguinte, o Santos tá fora da Copa do Brasil. Calma, gente, não entre em pânico, não é que teve jogo ontem da Copa do Brasil, não é que teve jogo hoje, não, calma, é o seguinte, com a pontuação que o Santos alcançou ao longo de toda essa temporada, o Santos não se credenciou a disputar a Copa do Brasil, gente. Isso mesmo, gente, isso mesmo. O São Bernardo, lá do estado de São Paulo, vai disputar a Copa do Brasil, o Ituano também, né? Mas o Santos não. Então, assim, olha, meus parabéns, é isso, eu gosto é disso, ó. Eu quero, ó, com todo respeito aí a algum santista aí que me acompanha, eu quero que o Santos se lasque depois desse ano que eu vi a palhaçada que fizeram com o nosso Vasco, a dona CBFzinha aí, com essa arbitragenzinha aqui do nosso país, ó, fazendo de tudo
dentro e fora dos gramados para favorecer o Santos para permanecer na Série A, e a mesma coisa ao contrário, fazendo de tudo dentro e fora do campo para tentar rebaixar o nosso Vasco. Então, olha, meus parabéns, Santos. Copa do Brasil só em 2025 e olhe lá que fique bem longe, porque ano que vem, ó, quem vai brigar e vai levar, se Deus quiser, vai ser o meu Vascão. Galera, a gente tem que puxar a sardinha porque é nosso. Se a gente não torcer pro Vasco, quem torcerá, né? É o seguinte, meus amigos, antes da gente estar finalizando esse vídeo aí, dessa quinta-feira de feriado, Gary Medel, né, o nosso pitbull, nosso mordedor oficial aqui da Colina Histórica, né, o nosso zagueirão brabo, o brabo tem nome, o nome dele é Gary Medel. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, ele está treinando lá com a seleção La Roja, com a seleção do Chile, e a seleção do Chile vai entrar em campo daqui a pouco. Só que antes disso, veja a foto do nosso Gary Medel, internacionalizando de norte a sul, de leste a oeste, né, nos 4 cantos aí de todos os países, né, aonde o Gary Medel vai, ele leva na sua bagagem. Pode ser que ele esqueça uma escova de dente, pode ser que o Medel esqueça ali o chinelinho dele, pode ser que o Medel esqueça até mesmo o gel para passar no cabelo, mas ele não esquece de colocar a camisa do Vascão na mala. É isso mesmo, vocês estão vendo aí, Medel dando de presente a um amigo dele, acredito eu que deva ser chileno, essa linda camisa do Vascão personalizada com o número 17 e o nome dele, Medel. Então, meus parabéns, Medel, é o nosso embaixador da colina aí. Toda a data FIFA, né? Ele não se cansa de dar presentes aí relacionados ao nosso Vascão para jogadores de seleção, para habitantes aí, para pessoas de outros países, né? Internacionalizando cada vez mais a marca, né, do Vasco da Gama. Tamo junto, Pitbull, e não abro. Dentro dessa situação, já pegando o gancho, segue a arte na tela para vocês aí, meus amigos e minhas amigas. É o seguinte, essa data FIFA aí, nós vamos contar com 5 partidas, tá, gente? No momento ao qual eu tô gravando, nesse momento já está entrando em campo aí a Bolívia e o Peru, né? Nesse exato momento, 5 horas, Bolívia e Peru já se enfrentam aí pela 5ª rodada das eliminatórias aí da Copa do Mundo aqui da América do Sul. A Venezuela recebe a seleção do Equador hoje às 7 horas da noite, obviamente horário de Brasília, tá, gente? Nossa seleção brasileira viajou até a Colômbia e vai enfrentar os donos da casa hoje 9 horas da noite. Vamos torcer pela nossa seleção, né? Quem sabe aí nosso Brasilzão busca uma vitória aí com a garotada aí, com o Hendrick, Gabriel Martinelli, com o Vini Júnior, com o Rodrigo. Quem sabe essa garotada aí, né, traz de volta a alegria do nosso futebol, aquela alegria nas pernas, aquele 1 contra 1, aquele futebol bonito, né? Quem sabe o nosso treinador aí, Fernando Diniz, consiga também encaixar nossa seleção para a gente voltar a jogar um bom futebol, um futebol vistoso, né? E aí no mesmo horário, isso aí eu achei a maior burrice da Conmebol, tá, gente? No mesmo horário aí, ó, 9 horas da noite também hoje, horário de Brasília, Argentina e Uruguai. Olha o jogaço, olha como é que os caras não molham. E não poderiam ter marcado o jogo do Brasil, sei lá, para 8 horas da noite e ter deixado o da Argentina para 10, ou vice-versa, ou ter marcado o da Argentina para 11 horas da noite. Poxa, aí a gente vai ter que ficar naquela, ver um pouquinho daqui e ver um pouquinho dali. Vão perder a audiência, né? Não sabem trabalhar. Parabéns, Conmebol. E aí, o último jogo fechando aí a data FIFA, né, gente? Que é hoje à noite aí, que é Chile e Paraguai. O Chile do nosso Gary Medel contra o Paraguai foi bom, hein? Contra o Paraguai do Matias Galarza, né? Ele que pertence ao nosso Vasco, né, gente? Só que aí Chile e Paraguai é 9h30 da noite, né? Então, esses são os jogos aí de logo mais nessas eliminatórias, né? Pela 5ª rodada das eliminatórias da América do Sul, nessa data FIFA. Meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui, tá? Agradeço a cada um de vocês pela audiência que vocês estão dando para o nosso canal. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!